Olá, irmãos da Igreja do Calvário. Olá, amigos queridos do YouTube. Que bom que você está conosco por aqui. E nós estamos continuando em nossa série no livro Desafio aos Pais, os 14 princípios do Evangelho que podem transformar a sua família, do pastor Paul David Tripp. Esse é o Família Diante do Calvário. No último episódio, nós falamos sobre a diferença de sermos pais embaixadores e sermos pais proprietários e como nós deveríamos encontrar na graça a força para vivermos a paternidade. Hoje, nós vamos falar sobre 2 elementos e princípios na criação de filhos. Em primeiro lugar, nós falaremos sobre o chamado da paternidade. E o primeiro princípio que o livro nos traz é: não há nada mais importante na sua vida do que ser uma ferramenta de Deus na formação de uma alma humana. E eu quero que você pense nesses seguintes casos e ver se você vai se identificar. Seu filho não quer comer verdura, legume, e você está tentando encontrar maneiras criativas de incorporar esses alimentos às refeições sem que ele perceba muito. Mas é muito difícil, ele continua jogando tudo no chão e isso te frustra. Ou seu filho se recusa a te ajudar nas tarefas domésticas. Aí você precisa encontrar uma abordagem que incentive o seu filho a colaborar com tudo que você está fazendo. Mas você já está muito sem paciência. Ou como estabelecer limites saudáveis para o tempo de tela, de celular das suas crianças, especialmente quando as tecnologias são parte integrante da vida cotidiana. Você nunca parece saber se você está fazendo certo ou não. Ou hoje é um daqueles dias que parece que as crianças resolveram tramar contra você. Você já gritou, já corrigiu, mas elas continuam. E parece que nada do que você faz dá resultado. Ou a sua filha agora, o seu filho, está te evitando, sente vergonha de você e de sair com você. Você acredita que é só uma fase. Ela está crescida agora. Ela é uma adolescente. Mas ainda assim, lá no fundo, isso te fere muito. Ou então o seu filho está indo para a faculdade e para viver a vida dele. E tudo que você queria era voltar no tempo e você não sabe se você preparou o seu filho de verdade para a vida adulta. Bem, talvez você esteja dentro dessas situações. Mas o que essas situações têm em comum? Todas elas dizem respeito a uma coisa, a um chamado. Um dos mais significativos chamados que podem ser apresentados a um ser humano. O chamado de ser pai e de ser mãe. E, meu Deus, quando a gente pensa sobre isso, a gente chega a estremecer. É realmente verdade que Deus pede aos pais que eles sejam agentes dele no campo da formação de uma alma humana, mesmo? Sim. E para a gente poder entender melhor isso, a gente vai ver a grandiosidade do plano de Deus e o que ele tem em mente para vocês, como pais. E para começar, eu gostaria de ler um texto bíblico com vocês. O texto se encontra no Evangelho de Mateus, no capítulo 6, versículo 21. E nesse texto, Jesus diz assim, é um texto até conhecido: porque onde estiver o seu tesouro, aí estará também o seu coração. Aqui Jesus usa a palavra tesouro para falar sobre o que nós consideramos importante em nossas vidas. Todos nós acordamos todos os dias buscando algo valioso, cavando o chão da nossa vida em busca desse tesouro. E como falamos e agimos, reflete nossa tentativa de encontrar coisas importantes em nossas vidas e relacionamentos. Nós precisamos admitir que muitas coisas na vida dos pais competem pelo lugar central em seus corações. Se a missão de criar filhos é realmente valiosa, isso reflete nas escolhas diárias, palavras e nas ações dos pais. Qualquer coisa pode nos atrapalhar. Beleza, bens, dinheiro, materiais, sucesso. Nós podemos facilmente procurar essas coisas em detrimento do cuidado dos nossos filhos. Muitos pais, por exemplo, vivem uma busca incessante por esses elementos que os seus filhos são deixados de lado ou eles são colocados debaixo do cuidado de outros, para que os pais possam viver o que eles estão almejando. Muitos pais, até mesmo na forma de ver o ministério, a igreja, pode estar errada.
pode prejudicar a gente na nossa tarefa de ser pai. Muitos e muitos líderes, pastores e até mesmo pessoas que trabalham em algum lugar na igreja, eles confundem todas as coisas e acabam achando que existe uma tensão entre aquilo que Deus nos chamou para fazer e o cuidado da família. Mas essa tensão nunca deveria existir. E agora, é hora de você ser sincero. E eu pergunto para você, no seu dia a dia, o que compete com a importância da sua missão como pai ou mãe em seu coração e, consequentemente, nas suas decisões? Em suas atividades diárias comuns, será que a missão que Deus lhe deu como pai ou mãe tem o destaque que merece? Existem coisas que estão atrapalhando esse papel essencial? Quais são as escolhas novas e melhores que Deus está chamando você a fazer agora? E esse é um momento de reflexão sobre como melhorar nessa área, sobre como entender melhor o nosso chamado. É difícil, eu sei. Mas como Deus então valoriza os pais? Como ele valoriza a paternidade? Como ele dá esse valor? E como entender o tamanho e o valor da paternidade aos olhos de Deus? Para a gente poder entender o valor máximo da paternidade, a gente vai ler outro texto bíblico. Ele está em Deuteronômio, o livro de Deuteronômio, capítulo 6, os versículos 4 a 9, e depois nós leremos os versículos 20 a 23. Mas primeiro a gente vai ler os versículos 4 a 9, e eles dizem assim: Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor, teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal da tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Veja como que é crucial o papel dos pais, explicado de uma maneira simples, mas profunda. Deus atribui um valor imenso à sua função como pai ou mãe, porque ele planejou que você fosse uma peça essencial, consistente e leal nas mãos dele, para o propósito de guiar os seus filhos ao conhecimento dele e à submissão a ele. Claro que você não pode fazer isso sozinho, somente Deus tem esse poder, mas você foi escolhido para ser uma parte vital desse processo, nas poderosas mãos de Deus. É importante notar que no cerne dos planos de Deus para os seres humanos, sempre está o reconhecimento da existência dele e a aceitação da autoridade dele. Esses são os princípios que ele deseja que guiem o coração de todos os homens. Seus filhos não se tornarão quem deve ser, nem farão o que devem fazer, se eles não conhecerem a Deus. Então, a tarefa essencial de cultivar esse conhecimento no coração de cada criança, de cada filho, foi confiada aos pais. Veja o que o pastor Paul Tripp comenta sobre isso. Sua igreja não foi escolhida para substituí-lo, mas para ajudá-lo e capacitá-lo para essa obra essencial. O governo jamais foi designado para substituí-lo, mas para protegê-lo enquanto executa esse trabalho fundamental. A escola próxima jamais o substituirá. Seu papel, quando muito, é oferecer-lhe apoio enquanto você realiza a obra que só você pode realizar. Talvez você argumente que a principal razão pela qual Deus coloca os pais na vida dos filhos é para que eles o conheçam. O aprendizado mais importante que uma criança pode ter é a existência, o caráter e o plano de Deus. Se você tem ciência desse fato, ele mudará a forma como compreende e interpreta todos os outros fatos de sua vida. O que o pastor Paul está querendo dizer para a gente é que muitas vezes, como pais, nós queremos terceirizar o serviço. Nós achamos mesmo que as tias da área infantil, que o pastor ou a igreja tem que ser a principal ferramenta de cuidado de nossos filhos. Mas não. Nós achamos que a escola ou a creche são os lugares onde os nossos filhos vão se desenvolver. Eu já vi muitos pais nas redes sociais e também na minha vida reclamando que falta isso ou aquilo na igreja ou na escola. Muitas vezes falta mesmo, mas outras vezes é apenas uma reclamação de algo que o próprio pai deveria desenvolver nos filhos. Já também vi muitos pais que aguardam ansiosamente o momento em que os filhos irão para a escola ou para a creche, porque eles vão poder estar livres para trabalhar ou fazer outras coisas, que são importantes, mas não tão importantes quanto cuidar de uma alma. Podemos até acreditar que essas coisas devem fazer um bom trabalho com nossos filhos, mas o trabalho principal de cuidar e formar os nossos filhos não é dessas coisas. Não é da igreja, da escola, do governo, da tia, mas de você, pai. É teu. Essas esferas, escola, igreja, governo, etc., elas auxiliam no nosso processo, ou muitas vezes também prejudicam o processo.
mas elas nunca devem ser vistas como o lugar principal onde os nossos filhos crescerão em maturidade e em conhecimento. Nunca. Bem, e existe também um grande problema por trás disso, que é o pecado. Os efeitos da queda. Apesar de Deus, pelo seu amor, ter colocado você e os seus filhos em um mundo cheio de sinais que apontam para Ele, há o problema do pecado. Então os seus filhos, por natureza, eles vão ter a capacidade de olhar ao redor e não perceber Deus. Eles podem notar as coisas ao seu redor, mas muitas vezes eles não reconhecem que essas coisas apontam para a existência e a glória de Deus. Se não percebem Deus, acabam se colocando no centro do seu próprio mundo, tornando-se eles mesmos o seu foco principal. Filhos que não reconhecem Deus agem como se fossem os donos do mundo, constantemente resistindo ao auxílio, ao cuidado, ao amor e à redenção de Deus através e por meio dos seus pais. Fora isso, vai chegar um momento em que os seus filhos vão questionar por que eles precisam seguir determinadas regras que você orientou. Por que eles foram ensinados a acreditar em certas coisas e por que vocês, os pais, foram designados como responsáveis por eles. E talvez você já até esteja passando por isso. Infelizmente, muitos pais respondem com uma frase simples como: você vai fazer sim porque eu estou mandando. Ou faça ou você vai ficar de castigo. Essas frases podem até funcionar enquanto os filhos temem os pais, mas vai chegar um momento em que esse medo não vai existir mais. E aí, se tudo que você ofereceu aos seus filhos foi o medo, quando eles saírem de casa, eles não terão mais motivação para fazer o que é certo. Você já parou para pensar nisso? Então, é aqui que entra a outra parte do texto bíblico de Deuteronômio capítulo 6, os versículos 20 ao versículo 23. E eu quero que vocês ouçam e vejam na tela aí. Quando teu filho, no futuro, te perguntar dizendo: o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus vos ordenou? Então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O que o texto está sugerindo é que devemos fundamentar todas as regras e princípios que ensinamos aos nossos filhos, não apenas na existência de Deus, mas em tudo o que Ele fez e faz por nós através da sua graça. Isso é, o texto está sugerindo, pregarmos o evangelho aos nossos filhos. Em vez de simplesmente dizer ao seu filho para obedecer ou enfrentar as consequências, faça com que o seu filho veja a história da redenção através da situação ou circunstância, seja ela positiva, seja ela negativa. Quando seu filho questionar as regras, compartilhe sobre um redentor amoroso que o criou e o derramou seu sangue para que ele pudesse fazer o que é certo. E ao ensinar sobre o que é certo e errado, não simplesmente ameace com a lei de Deus, mas atraia o seu filho com a doce melodia da graça divina. Quando a sua filha duvidar do que Deus diz ser certo, não apresente Deus apenas como um juiz, mas como um amigo auxiliador que nos fortalece quando estamos fracos e que é sábio. Como diz o próprio pastor Paul, surpreenda os seus filhos com a paciência, a misericórdia e o amor de Deus. Vá além de exercer sua autoridade como pai ou mãe. Destaque a autoridade de Deus e não apenas isso, mas revele também aos seus filhos a graça dele. Isso é o que eu chamo, e já falei para muitas pessoas já ouviram, de perfumar a sua casa com o evangelho. Deixar com que exale o tempo todo e em todo o canto da sua vida e da sua casa o aroma impressionante da graça de Deus em Cristo Jesus. E que graça! Então entenda uma coisa e medite em seu coração sobre isso. E eu quero que você medite mesmo sobre isso. Deus não errou em escolher você como instrumento para formar o coração dos seus filhos. Ele não errou em escolher você. Ele não se equivocou. Eu quero que você guarde isso de verdade no seu coração. Deus não está equivocado. Ele escolheu você de propósito. Ele abriu seus olhos para a existência, a presença, o governo dele, permitindo que você fosse um instrumento dessas mesmas coisas na vida dos seus filhos. Ele abriu seus olhos para a sua presença e glória, para que você, por sua vez, possa abrir os olhos dos seus filhos. Não apenas Deus se revelou a você, mas também concedeu a você a graça dele, trazendo perdão, resgate, transformação, libertação. E isso capacita você a ser um canal constante dessa graça na vida de cada um dos seus filhos. Deus não quer apenas que você receba sua graça, mas que você seja um instrumento diário da graça dele na vida daqueles que são confiados aos seus cuidados.
Então, em resumo, Deus encontrou você para preparar você para compartilhar com seus filhos sobre Ele, sobre a graça dele. Mas como fazer isso? Parece algo muito amedrontador. Parece que piorou as coisas. Parece que ficou pior então. Como eu vou lidar com tudo isso, com esse chamado grandioso? E aqui que entra o segundo elemento, a graça. E a partir desse segundo elemento, a gente vai entender como eu posso demonstrar graça nos momentos de irritação, perdendo a paciência tantas vezes e tendo tão pouco tempo para lidar com todas as demandas de ser um pai, de ser uma mãe. E aqui o pastor Tripp, ele nos lembra algo muito valioso sobre isso. Veja o que ele diz: ninguém demonstra graça melhor do que pais que humildemente reconhecem que desesperadamente precisam dela. Que verdade valiosa, cara. E aqui nós temos um segundo princípio muito fundamental. Deus jamais nos incumbe de uma tarefa sem oferecer o que nós precisamos para executá-la. Ele nunca nos envia também sem nos acompanhar. Você entendeu isso? Então existe um problema fundamental que afeta todos os pais. Um problema que pode ser letal se não for resolvido. Um problema que influencia na forma que encaramos as nossas responsabilidades, que afeta na visão que temos de nós mesmos e de nossos filhos, que gera pensamentos de incapacidade, despreparo, desânimo, desistência, que nos faz olhar para outros pais e sentirmos inveja. Existe um problema fundamental. E esse problema é a falta da compreensão, da celebração e da dependência da graça de Deus. Esse é o problema. Você pode até estar esperando 10 conselhos práticos do que fazer com seus filhos, ou 7 formas de ser um pai mais eficaz, mas mais do que práticas, mais do que ciência, isso é a coisa mais importante que você precisa aprender. Depender exclusivamente da graça de Deus. É importante porque nós não temos tanta dificuldade em saber da graça. Nós sabemos que Jesus morreu por nós. Nós sabemos também que Jesus voltará e vai consertar todas as coisas. Mas quando a gente aplica essas realidades ao nosso presente, é muito difícil. Entender que essa graça pode mudar a forma como eu lido com a vida, como eu vejo as coisas, é muito difícil. Mas é essa graça que precisa te alcançar. E te alcança. Te alcança nos momentos mais sombrios, mais escuros, no momento do desânimo, da desistência, no momento que seus filhos parecem não ter jeito nenhum, você não sabe o que fazer mais. É essa graça que você precisa entender, que está completamente disponível. E é essa graça que você deve desesperadamente buscar, desesperadamente ansiar e procurar. Por quê? Porque, em primeiro lugar, como ocorre com todo chamado de Deus, Ele não chama pessoas para a missão dos pais porque elas são muito capazes, porque elas são pais maravilhosos. Não. Por toda a Bíblia, por toda a Escritura, você vai ver Deus chamando pessoas completamente incapazes, inaptas para as grandes realizações. Nenhum dos grandes homens ou mulheres da Bíblia eram capazes. E sabe por que eles não eram capazes? Porque pessoas capazes não existem, gente. Deus não criou o ser humano para que ele fosse independentemente capaz. Na verdade, Ele nos criou para que a gente possa ser inteiramente dependente, completamente dependente. E não é falha de caráter se assumir dependente, porque na verdade a ideia de independência é uma ilusão. É uma mentira contada, a ideia de independência. Mas porque Deus escolhe trabalhar assim, eu quero que você preste atenção. Deus escolhe pessoas incapazes, escolhe trabalhar assim para realizar grandes tarefas, para que o objetivo final não seja o sucesso dessas pessoas, mas o conhecimento profundo da sua glória, o conhecimento profundo do seu amor e o descanso da sua graça. Deus chama pessoas incapazes para grandes tarefas, para no fim, Ele receber a glória, e não as pessoas, não você. Deus não simplesmente busca te proporcionar uma vida fácil, sem dificuldades, sem desafios. Pelo contrário, Ele te desafia a realizar algo impossível, que é ser pai, para então você buscar ajuda. E ao buscar ajuda, a intenção é que você encontre mais do que um simples auxílio. Você encontre a presença profunda dele. Você quer saber de algo muito valioso, de verdade? Os melhores pais são aqueles que admitem sua inadequação,
a sua inaptidão. E então, eles correm para Deus constantemente. Deus não pede para que você seja capaz. Ele pede para que você esteja disposto. E quando você estiver disposto, o poder dele vai se aperfeiçoar na sua fraqueza. E você e os seus filhos serão transformados. E essa transformação vai resultar em coisas boas acontecendo por meio de você, na sua casa, na vida da sua família e na vida dos seus filhos. Até porque pais que se acham fortes demais, que se acham capazes, eles causam uma grande destruição. Eles sempre vão se achar melhores do que outros, orgulhosos, eles vão ser seguros de si, eles vão exibir os seus filhos como troféus de uma grande capacidade. Pais que se acham capazes não conseguem lidar com as falhas de seus filhos. Sabe por quê? Porque eles sempre presumem que os filhos também são capazes. E isso é terrível. Por isso, que tal hoje ser um pai ou uma mãe que reconhece a total necessidade da graça? A total dependência da graça. E Deus sempre nos envia com Ele mesmo, em nós. O maior presente que você precisa todos os dias, que a graça dá e que é dada a você, é o próprio Deus. Não é só uma força capacitora, é o próprio Deus. Porque Deus compreende profundamente o desafio que é ser pai ou mãe. Ele sabe que as suas responsabilidades ultrapassam os limites da paciência, ultrapassam os limites da sabedoria, ultrapassam os limites do tempo. Ele conhece os momentos em que você está perdido. Ele conhece os momentos em que você não sabe o que fazer. Ele conhece as ocasiões em que a vontade de desistir é enorme. Ele entende que existem momentos que a raiva é muito forte, que está manifestada e que seus filhos são a fonte de irritação, sabe? E ele vai antecipando cada passo dessa jornada como pai ou mãe, porque ele sabia que a única ajuda suficiente seria ele mesmo. Paulo nos lembra desse poder quando ele escreve seus Efésios, lá no capítulo 3, nos versículos 20 a 21, ele escreve aqueles versículos que nós conhecemos, falamos tanto, né? Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder, que atua em nós, a ele seja glória na igreja de Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Infinitamente mais. O Deus que possui o poder de realizar além do que podemos conceber, que é infinitamente sábio, detentor de um poder ilimitado, ele reside dentro de você nesse momento. Isso significa que Deus está presente quando você inicia o dia, quando os desafios aparecem. Ele está lá quando você precisa resolver os desentendimentos entre os seus filhos. A presença dele é notável nas conversas importantes. Ele está presente quando seus filhos agem com agressividade e desrespeito. E mesmo no final do dia, quando você está exausto e o arrependimento se mistura com essa exaustão, ele está lá e ele concede a presença dele de forma real, habitando em você. E a outra coisa fundamental é que a graça de Deus resgata você de si mesmo. O pastor Paul, ele nos lembra que quando você se sentir frustrado, irritado, desanimado, insensível, se sentir triste, amargo, vingativo, não é dos seus filhos que você precisa ser resgatado, mas de você mesmo. Então isso significa que o seu maior desafio como pai não são seus filhos, mas você mesmo. Você conseguiu entender isso? Eu quero repetir isso para ficar bem forte pra gente. O seu maior desafio como pai não são os seus filhos, mas você mesmo. Os seus filhos não são a causa das suas palavras e ações. Na verdade, a origem está dentro do seu coração. Eles apenas proporcionam a ocasião para que o seu coração se revele por meio do que você diz e por meio do que você faz. Então você precisa de mais do que apenas um alívio dos desafios de ser pai. Você precisa ser salvo de você mesmo. E é por isso que a mensagem do Evangelho brilha. Porque a mensagem do Evangelho diz que Jesus veio justamente para oferecer a salvação que todos nós necessitamos, mas não podemos conquistar. Nós não podemos por nossos próprios meios. Então a gente precisa colocar a nossa fé nisso. Então um dos presentes do Evangelho é que enquanto você cuida dos seus filhos, Deus está cuidando de você. E isso é algo que você não pode esquecer nos seus desafios. Deus é um Deus gracioso e Deus é um Deus conosco. Graça e presença. O pastor Paul Tripp, ele escreve algo muito importante para nós e eu gostaria de ler na íntegra para a gente poder encerrar o nosso papo de hoje.
Eu quero que você preste atenção nessas palavras. Ele diz assim: pais, vocês são convidados a ter sempre em mente que não estão sozinhos em casa com seus filhos. Há mais alguém que percorre os corredores e senta-se ao seu lado na sala de estar. Há mais alguém presente em seu carro rumo a outro temível passeio ao shopping com seus filhos. Alguém está ao seu lado quando você entra no quarto do seu filho adolescente para confrontá-lo por algo que ele fez. Alguém está presente quando você revive os eventos do dia antes de cair no sono, preparando-se para enfrentar outro dia da sua missão. Alguém está ao seu lado quando você se levanta antes do nascer do sol, já exausto como de costume. Aquele que o chamou para essa importante missão está ao seu lado, e justamente por estar ali, há esperança. Haverá momentos, é claro, em que você chegará ao seu limite, mas enfrente o temor e o desânimo com esperança. O limite do seu Salvador jamais se extingue. Ele nunca o deixará sozinho. Esse alguém é o próprio Deus. Então, nós precisamos assumir nossa necessidade de graça diante do grande chamado que nos foi dado. Você está pronto para se assumir como alguém capaz e pedir por mais graça? Que tal ser esse tipo de pai hoje? O pai ou a mãe que reconhece que sem a dependência do poder de Deus é impossível fazer qualquer coisa. É impossível fazer qualquer coisa com seus filhos. Então, eu quero te dar uma dica prática para você pegar. Se envolva nas disciplinas espirituais, leitura bíblica, oração, meditação, jejum. Elas são meios de graça para nós. Elas são um grito de dependência de Deus. Organize o seu dia em torno delas e você vai sentir o agir do Espírito Santo muito mais em você. Pense nisso. Vamos fazer esse trato? Começar a organizar o nosso dia em torno da graça, especialmente nos meios de graça, que são as disciplinas espirituais. Então, ao acordar, busque a Deus primeiramente. Tenha o seu momento com Ele. Comece a organizar tudo que você faz no dia em torno disso. E eu tenho certeza que você vai ver resultados disso. Tá bom? Enfim, irmãos, esse foi o nosso segundo episódio. Nós vamos continuar essa série aprendendo mais com esse maravilhoso livro e também com Jesus. Então fique com a gente. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir o conteúdo, comenta também aí embaixo como que você é desafiado a procurar mais graça de Deus para cuidar dos seus filhos. Se você está cansado ou não, comenta aí. E o mais importante, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Um pai ou uma mãe que precisa ouvir que a graça de Deus é suficiente. Tá bom? E que Deus abençoe você, abençoe sua família. Grande abraço. A gente tá junto. Tchau, tchau.